BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Ana Kennedy, especialista em Business Development e liderança, o desenvolvimento de negócio é a disciplina essencial para alcançar o crescimento através da aquisição de novos clientes lucrativos e da expansão dos clientes existentes. Este é o tema do nosso primeiro episódio de BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Daniele Vidigal, que atua na área de desenvolvimento de negócios há mais de 12 anos e atualmente é Marketing and Business Development Manager do escritório DLA Piper. Falei tudo certo, Daniele? Seja muito bem-vinda, viu? Sim, tudo certo. Muito obrigada. Eu que te agradeço aí o convite. É um prazer participar, especialmente, no primeiro episódio. É uma honra começar aí com o pé direito. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência. A gente teve que remarcar aí algumas vezes, então obrigada aí pela conversa. Imagina, o prazer é todo nosso e a honra é toda nossa também. E, Daniele, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória pra gente, como você chegou nessa área. Numa vida bem passada, lá no Brasil ainda, aí no Brasil ainda, eu trabalhava na Globo como assistente de produção na Globo Filmes. Então, assim, sei lá como eu vim parar aqui. Não, mentira, eu sei. Foi quando eu vim morar aqui na Inglaterra, eu comecei a trabalhar na Chambers, a Chambers Partners, um diretório jurídico bastante renomado, provavelmente talvez mais conhecido aí do mundo. E eles, na época, estavam precisando de pesquisadores, e o time de pesquisadores dele é bastante qualificado, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas normalmente é um time qualificado, de pessoas que já têm algum background profissional, mas não necessariamente são pessoas que têm um background na área jurídica, e são pessoas que normalmente eles procuram quem consiga entrevistar, outras pessoas, e ter um jeitinho aí para conversar e tirar aí a informação a respeito dos clientes dos escritórios, e dos advogados também. Então, acho que eles se interessaram aí pelo meu background na área de cinema, Eu cheguei a fazer alguns curtas, Trabalhei em longa também, enfim. Então, acho que eles se interessaram por essa parte. E pelo fato de eu falar português, Então, poder entrevistar o pessoal do Brasil, de Portugal e de outros países que falassem português. Então, acabei caindo lá um pouquinho de paraquedas, sem entender muito o que eu estava fazendo, vou ser sincera. Mas deu super certo, eu adorei a experiência de trabalhar na Chambers, foi uma escola enorme, para aprender tudo que eu podia aprender a respeito do mercado jurídico, como escritórios funcionam, traz pelos bastidores o que os clientes querem, o que os clientes gostam, o que os clientes não gostam, porque clientes normalmente são bastante sinceros com a Chambers, apesar de ter essa fama aí de que o cliente vai sempre falar bem, não, tem sempre os que falam a verdade, nada mais que a verdade. E depois da Chambers eu fui para Dentons, onde eu trabalhei como External Communications Executive, comunicação externa, E aí da Chambers eu fundei a Vidigal Marketing, que depois virou a ARPA Marketing, que presta consultoria tanto com relação a diretórios jurídicos, mas também com marketing mais em geral, especialmente de marketing digital. E aí, da ARPA, eu fui trabalhar na Finnegan, que é um escritório focado em propriedade intelectual, é o maior escritório de propriedade intelectual do mundo, fica nos Estados Unidos, mas tem escritórios em diversos países, E aí eu trabalhava aqui em Londres com eles. E aí, de lá, eu fui para Cripps, onde eu estava trabalhando com desenvolvimento de negócios, A Cripps é um escritório mais regional, tem um foco aqui na região sudeste e sul da Inglaterra, mas também uma presença forte em Londres, especialmente na área de private wealth. E aí, de lá, agora eu estou começando casa nova aqui na DLA Piper, começando aqui como marketing e business development, com os setores deles. Caramba, que legal, né? Essa parte do longa-metragem eu não sabia. Eu só por curiosidade, qual que é? Se puder falar. Não, eu trabalhei em vários na época na Globo Filmes. A gente fez Meu Nome Não é Johnny, na época. Nossa, o que mais que a gente fez? Cidade dos Homens também a gente fez na época. Teve bastante coisa. Foi uma época bacana, mas vindo morar aqui, tive que me reinventar profissionalmente. E estou feliz com o rumo, Obviamente, eu ainda tenho um pouquinho de saudade de trabalhar com cinema. Eu escrevo ainda, como hobby. Que legal.
curtas, faço curso de teatro, escrevo peças, a gente faz umas coisas aqui, tem vários hobbies aí nessa área. Mas trabalho mesmo hoje em dia na área de marketing no mercado jurídico, e é uma área que enfim, me encantou e que eu gosto bastante, então foi uma troca positiva. Sensacional. Eu cheguei a estudar um pouco, fiz um curso de roteiro na New York Film Academy, eu sou apaixonado também, mas eu peguei principalmente porque eu queria aprimorar o meu inglês e porque eu queria aprender a estrutura, né, do storytelling e tudo mais, e assim, mas eu sou apaixonado, assim, então achei muito legal que você contou isso, porque eu não sabia realmente, e assim, agora cresceu a minha admiração por você, viu, Daniela? Bacana, não? Depois que a gente acabar aqui, a gente troca umas figurinhas sobre filme. Com certeza, com certeza. E, Daniele, a sua jornada é muito bacana porque você pingou em um monte de lugar, né? Assim, eu imagino que as suas experiências foram diferentes e ou seja, você trabalhou desde empresas de grande porte, teve a sua consultoria, trabalhou em escritórios e eu imagino que isso tenha dado você tem uma carga sensacional de experiência, né? E eu queria saber, né, Daniela, porque a área de desenvolvimento de negócios é uma área relativamente nova, principalmente aqui no Brasil, né, no mercado jurídico, se a gente for pensar, mas já existem outros segmentos, obviamente, mas como a gente sabe, alguns segmentos têm as suas peculiaridades, assim como é no mercado jurídico, né, os regulamentos da OAB, etc. Daniela, eu queria que você pudesse contar para a gente o que é a área de desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, por favor, para o pessoal saber. Sim, sim. Eu acho que é importante ter essa definição, mas eu acho também que tem um lado de desenvolvimento de negócios que sempre existiu sem ter esse nome, né? Assim, acho que desenvolvimento de negócios começou a existir antes de ter o rótulo, né? Aquelas coisas que a gente só depois conseguiu ter o vocabulário para chamar e organizar como uma disciplina, né? Mas basicamente eu acho que o que é o desenvolvimento de negócios, né? A gente conseguir oferecer é a disciplina que oferece estratégias e táticas, né, para fazer um negócio crescer. Então, eu acho que é uma disciplina que também trabalha muito conectada com marketing, né, e que precisa também ter muito entendimento, não só do escritório em si, mas também do que está acontecendo no mundo ao redor. Né, uma disciplina que olha para si e que olha para os outros, né? Olha para dentro do escritório e vai olhar para fora do escritório também, e vai tecer aí esse tecido, né, colocando todas as pecinhas juntas, né? O que está acontecendo no mundo externo, com competidores, com clientes, com legislação, com regulações, né? E que vai também olhar para dentro do escritório e entender quais são os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, onde que a gente tem que melhorar, onde que a gente já está bem, como que a gente vai se posicionar. E o desenvolvimento de negócios, junto com o marketing, vai conseguir fazer o escritório crescer via essas estratégias e depois essas táticas aí, tendo conhecimento, né, de si mesmo e do mercado. Muito bacana, Daniela. Daniela, eu queria saber, porque às vezes as pessoas, eu vejo, por exemplo, a gente olhar no mercado, as vagas que estão disponibilizadas sobre desenvolvimento de negócio, a gente vê que às vezes está meio misturado, um pouco de marketing, um pouco de CRM, tudo. Eu queria saber, é uma coisa só, é tudo misturado, são áreas separadas, uma está acima da outra, porque para mim é aquilo que a gente estava conversando antes, é difícil de achar uma definição de fato e, de novo, o mercado jurídico tem muitas suas peculiaridades. Eu queria saber o que você acha disso, na sua opinião. Sim, eu acho que tá bem misturado. Eu acho que o mercado brasileiro, especificamente, ainda está muito engatinhando no sentido dessa especificidade, né, que a gente tem aqui fora já bastante clara, né? A gente tem escritórios, especialmente de médio e maior porte, né? Tem uma clareza muito maior no que é a função de desenvolvimento de negócio, o que é a função do marketing, o que é a função de comunicações também, e até indo mais além, dentro de comunicações, o que é a função de PR, né? De press relations, de relações de imprensa. Então, assim, tem uma especificação muito maior aqui fora já, né? E no Brasil ainda não tem. Mas é como a gente estava falando antes, né? Que você bem mencionou, é um oceano azul, né? Então, por um lado, tem essa oportunidade muito grande, mas isso traz desafios, né? Porque o que eu vejo, né? Na minha época, como você falou, né? Quando eu estava aí também trabalhando com a ARPA, né? A gente tinha bastante clientes no Brasil. E o que eu via era muita confusão em relação aos sócios, expectativas, né, dos sócios, em relação ao que uma pessoa que faz marketing e o que uma pessoa que faz desenvolvimento de negócios pode realmente trazer e agregar de valor para o escritório. Eu acho que é bastante inocente advogados que pensam muitas vezes que a gente vai largar tudo aí na mão do time de desenvolvimento de negócios e de marketing e vai ser tudo certo. É uma inocência de achar que
desenvolvimento de negócios e marketing pode ser feito sem o envolvimento direto dos sócios. E é extremamente necessário que haja esse buy-in, né, dos sócios, que eles comprem a ideia de que precisa fazer desenvolvimento de negócios e precisa fazer marketing, que não é simplesmente um desperdício de tempo, que o tempo deles é melhor gasto com clientes. Obviamente, o core, né, do business, o core do business é atender os clientes, precisa ser feito, é a prioridade, mas sem o desenvolvimento de negócio não tem cliente para atender. Então, assim, né? Ainda que, né, desde sempre se faça desenvolvimento de negócios, né, o boca a boca, o relacionamento, vamos tomar um cafezinho e tal, é necessário ter uma estrutura maior para você também conseguir ter informações e dados mais sólidos em relação ao que está acontecendo no escritório e fora do escritório, para poder tomar decisões estratégicas, né? Eu acho que sem ter essa estrutura de time, sem ter essa estrutura de quem faz o quê, sem ter essa estrutura de onde a gente quer chegar, qual é a estratégia, como a gente vai chegar lá, a coisa fica muito atrapalhada, e aí sim é uma perda de tempo, né? É aquela coisa de, não, vamos começar, sei lá, pegamos um CRM, né, um sistema de CRM, vamos lá. Aí, de vez em quando, um sócio coloca informação, o outro não coloca, aí coloca a informação de um evento que foi, aí não coloca do outro. Então, você está lidando com dados que são patchy, né, que não são... você está lidando com dados que não são sólidos, né, dados que têm muitos buracos, e com dados esburacados a gente não constrói uma estrada, entendeu? A gente precisa ter essa solidez, e essa solidez vem de você ter uma equipe que sabe o que está fazendo e como que vai fazer e para que está fazendo. Entendeu? Então, acho que é realmente uma necessidade aí do mercado brasileiro olhar para si mesmo e tentar começar a estruturar mais a função de desenvolvimento de negócios em conjunto com o time de direito, né, com o time legal. Acho que precisa ter esse azeitamento aí que está faltando um pouquinho. Total, um trabalho em conjunto, né? Porque eu lembro se a gente pegar, sei lá, a gente pega outros exemplos no mercado, mas é daquele pessoal que fala, vou colocar missão, visão, valores ali, e aí, mas pode fazer essa parte para mim, né? Isso é uma parte estratégica, você precisa da ajuda um do outro, né? E assim é o desenvolvimento de negócio. Mas então, o desenvolvimento de negócio não é só preencher rankings jurídicos? É uma parte boa deles é preencher rankings jurídicos, e eu digo como, né, ex-pesquisadora da Chambers, e também como tendo prestado essa consultoria aí, há algum tempo. E ainda faço ranking jurídico, não acho que não. Eu sempre digo que eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, se não a única, que de verdade gosta de fazer os formulários da Chambers. Eu acho que elas... Assim, óbvio, né? Eu tenho essa contaminação de ter trabalhado lá, né? Tenho meu viés de ter trabalhado lá, mas eu acho que especialmente para escritórios pequenos e escritórios de médio porte, a oportunidade de parar, olhar para si e contar a sua própria história, né? E ver aonde que você quer chegar e quem são os destaques, quais foram os destaques do ano, pegar os casos, fazer esse experience tracking, né? Essa coleta de informações a respeito do escritório, né? Eu acho que é super importante. Acaba que os formulários da Chambers são meio que esse catalisador, né? Fazem esse trigger dessa coleta de informações que é necessária para você poder estruturar outras partes do marketing, para você poder alimentar o seu site, para você colocar numa proposta, para você saber como você vai estar se posicionando e se vendendo. Então, assim, é uma grande parte, definitivamente, preencher formulário de diretório. Mas não é a única, né? O desenvolvimento de negócios ele vai incluir uma gama de atividades, né? Por exemplo, como a gente já mencionou, o CRM, a gente precisa ter um CRM robusto, né? A gente precisa entender quem são esses clientes, quanto cada cliente está trazendo de dinheiro, quanto que está demorando para esse cliente trazer dinheiro para a gente, né? Às vezes a velocidade de crescimento do cliente não está adequada. Por que isso está acontecendo, né? Ou, por exemplo, a gente está investindo em ir a determinados eventos sempre e não está vindo nenhum cliente dali, mas a gente só vai saber isso se a gente tiver ali no CRM essa informação, que a gente foi ao evento tal e conectar isso com os contatos que a gente fez naquele evento. Ou determinadas outras iniciativas de mídia, né? Então, assim, a gente tem que ter um sistema de tracking muito robusto para a gente ter dados suficientes para tomar decisões baseadas em informações concretas, né? E aí isso é parte do desenvolvimento de negócios. Outra parte do desenvolvimento de negócios é ter iniciativas que nutram relacionamentos com clientes existentes. Então, assim, aquele cafezinho que você acha, vou perder tempo tomando um cafezinho, nunca é uma perda de tempo, né? Ou, por exemplo, criar uma estratégia de thought leadership para postar em LinkedIn, né? Uma das últimas coisas que eu fiz antes de deixar a Crips foi criar aí toda uma campanha de desenvolvimento de marca pessoal para
advogados sêniores, né, que a gente identificou como key, né, ali nos nossos setores. A gente identificou ali alguns advogados-chave, né, e a gente falou, olha, vamos trabalhar a sua marca pessoal no LinkedIn. Então, a gente criou essa campanha, eles ainda estão, né, terminando, ainda não está no ar, mas eu criei essa campanha justamente para eles entenderem que é importante ter a marca pessoal circulando, não é só a marca do escritório. O mercado jurídico, ele é um mercado que vende serviços, né? E serviço, sempre que a gente compra serviço, a gente está correndo um risco, né? Como consumidor. Tem uma grande diferença, né? De tangibilidade quando a gente compra produto e quando a gente compra serviço. E aí, o que essas campanhas de thought leadership fazem, né? É um pouquinho tentar tirar esse risco do cliente, né? Construir o relacionamento com o cliente, construir a sua autoridade para o cliente entender que, poxa, não, essa pessoa sabe do que ela está falando, então ela vai fazer um serviço decente para mim, né? Então, assim, você constrói a sua marca para você também dar segurança para o cliente. Não é um exercício de vaidade, né? Não é vaidade pura, eu tenho que estar no LinkedIn postando, todo mundo tem que me ver. Não, é porque você ter essa presença sólida transmite confiança, né? Transmite autoridade que o cliente vai precisar e vai querer quando estiver comprando uma coisa que é tão intangível e tão variável, né? Quanto é o serviço, especialmente serviço jurídico, né? Porque envolve diversas variáveis, tem decisão de juiz, tem mil outras coisas que saem do seu controle, né? Enquanto advogado, e que é importante investir quando você está falando em desenvolvimento de negócios, né? Vai desde a marca pessoal, vai do cafezinho, vai de falar em eventos, né? Tem mil outros aspectos aí que não são só preencher submission, mas as submissions ajudam bastante, como eu falei, para diminuir o risco, né? Quando você tem as submissions, o ranking, né? Ele acaba sendo um selo de qualidade, né? Aquele ISO 9000, ISO 9000, ISO 9002, não sei, já nem sei mais, já me perdi nos ISOs. Mas você tem ali aquele selinho de qualidade, né? De que uma terceira parte está te endossando e é uma terceira parte isenta. Né? Então, tudo isso a gente faz para tentar fazer essa jornada de compra desse cliente um pouquinho mais segura e que eles retornem para a gente, né? Tendo gostado do serviço. Então, tudo isso é business development. E só para quem está caindo de paraquedas agora, não faz ideia do que são rankings jurídicos, é uma coisa que vale a pena pesquisar e é uma ferramenta muito importante. O Chambers é um dos principais rankings jurídicos hoje no mundo. Tem outros também, mas são ferramentas que muitas vezes os escritórios, vamos dizer, as big firms, que o pessoal gosta de falar, né, os full service, já estão dominando isso. Mas é uma ferramenta que, como a Daniele falou, é muito importante para os escritórios, porque é mais uma forma de você estar mostrando o que você está fazendo e estão verificando o seu trabalho. E às vezes, quando você vai participar, sei lá, de alguma concorrência, isso pode ser um diferencial, né? Com certeza, a gente teve, principalmente aqui, né, acho que na Europa em geral e nos Estados Unidos também, a gente já recebe RFP, RFP, desculpa, a gente recebe pedidos de proposta, né, convite para pitch, em que um dos requisitos, né, muitas vezes inclua seus rankings, né, então assim, a gente precisa ter esse tipo de selinho ali de qualidade, né? Claro que, vamos ser sinceros, né? Eu duvido que alguma decisão de compra de serviço jurídico seja feita, especialmente para grandes corporações, né? Seja feita somente baseada em ranking, mas definitivamente é um fator que é considerado aí quando se está comprando serviços jurídicos de um ponto de vista de empresas grandes, né? Que precisam ter ali todo um compliance, né? Precisam mitigar o risco, né, da compra desse serviço, como a gente estava falando. Sensacional, Daniela. Então, eu queria saber também se o desenvolvimento de negócios agrega valor para a marca, agrega valor para o serviço, ele ajuda a mostrar o diferencial do escritório? Sim, com certeza. Na verdade, é meio que o ovo e a galinha aqui, né? Acho que a função do business development é mostrar que a gente já tem esse valor, né? Eu acho também. Mas, por outro lado, também o valor que o escritório tem ajuda no business development, né? A marca sólida ajuda no business development e o business development ajuda a solidificar a marca, né? Então, fica uma coisa que meio que se retroalimenta ali, né? A gente precisa ter os dois. A gente precisa ter uma marca forte, a gente precisa que o business development ajude a desenvolver essa marca forte, né? E aí são várias iniciativas, né?
que a gente pode ter, como a gente estava falando, o posicionamento em relação a diretórios, né? O posicionamento no mercado em geral, acho que é importante, é uma coisa que aí vem mais do marketing, né? Mas eu acho que é meio que impossível a gente fazer business development sem fazer marketing junto, né? Sem pensar junto no marketing. Então a gente tem que, né, fazer essa estrutura de segmentação, direcionamento e posicionamento aí da marca, né? E aí voltando para a parte do marketing, né? Esse step back, né? Dando aqui um passo para trás, é importante ter esses 3 pilares aí bem definidos para a gente conseguir realmente fazer uma estratégia de desenvolvimento de negócio sólida, né? Se a gente não sabe qual o segmento de mercado que a gente vai atacar, né? E se a gente não sabe como que a gente vai se posicionar, fica muito difícil de fazer o desenvolvimento do negócio, porque a gente vai estar atirando simplesmente para todo lado. E atirar para todo lado a gente não acerta em lugar nenhum, né? Ou a gente acerta no lugar errado, que é pior ainda. Tá, sensacional. Eu queria saber, quais os principais desafios dos escritórios para expandir o seu negócio e como o desenvolvimento de negócio pode ajudar. Você já respondeu isso um pouco, mas eu queria que você trabalhasse mais nessa questão, por favor. Sim, eu acho que em termos de desafios, o desafio maior que eu vejo é essa eterna batalha de tempo e da cultura a respeito de business development nos escritórios. Isso aí é um privilégio ou um desprivilégio universal, não é só no Brasil. A gente vê tem muitos advogados, né, que pensam, eu não tenho tempo, eu não quero priorizar isso agora. Muitas vezes porque sim, a gente entende que tem uma fase que está muito busy mesmo, tá? No fechamento aí de um deal, alguma coisa assim. Realmente, a última coisa que você vai fazer é sair para tomar um cafezinho com alguém que talvez vire um cliente daqui a 2 anos, sabe? Então, assim, prioridades, evidentemente. Mas aí cabe também ao profissional de desenvolvimento de negócios entender essas movimentações, né? Essas marés aí de nível de ocupação dos sócios e encaixar as atividades de desenvolvimento de negócios de acordo com o que está acontecendo e também se preparar para step in, né, para ir ali e tomar as rédeas da situação quando o sócio não está podendo. Claro que tem certas coisas que o sócio vai ser a única pessoa que vai poder fazer, mas tem muita coisa que a gente pode delegar aí para a pessoa de desenvolvimento de negócios e isso pode ajudar bastante, desopilar um pouco, né, e tentar desocupar um pouco o sócio para ele poder focar no cliente. Uma das coisas, por exemplo, que eu vejo que funciona bastante em relação a isso, né, com o tempo, para os sócios, com relação a, por exemplo, criar conteúdo, né? Eu vejo que o que adianta muito é a gente, às vezes, chegar com estruturas de conteúdo prontas para os sócios, né? Ou com submissions, né? Chegar com a submission já rascunhada para o sócio pegar ali. Ou, por exemplo, se a gente quer fazer um deal announcement, né? A gente quer colocar no site que teve um deal que fechou, ou um caso que foi vencido, né? Que a gente venceu um caso. Chegar com um pré-rascunhozinho para o sócio, ou chegar com uma estrutura de conteúdo, dizendo, olha, diga aqui quem foi o cliente que você representou, quem foi o cliente que estava contra, o que foi a coisa mais importante que o escritório fez, como você superou o desafio, sabe? Se você já chegar com uma coisa estruturada, né? Isso é muito melhor e ajuda muito mais o advogado, e acho que é uma coisa que a gente precisa pensar como profissional de desenvolvimento de negócios, que a gente está ali para servir o advogado ultimamente, ele é que é quem está comprando o nosso serviço, né? Assim, não é numa coisa não estou falando numa coisa de servidão ou ser um subalterno. Não, mas a gente interno, total. Não é numa posição de se colocar como inferior e subalterno que está ali servindo, mas no sentido de que a gente está vendendo o nosso serviço para o sócio. Então, o nosso serviço ali é fazer a vida dele mais fácil, né? Então, acho que esse tipo de coisa, né, que a gente chega para o sócio com tudo já mais estruturado, né? Adianta bastante a vida deles e agrega o valor que a gente pode agregar ao máximo, né, digamos assim. Então, essa é uma dificuldade em relação a tempo, né, entender que tem horas que são mais difíceis para o sócio se envolver e a gente tentar tirar alguma coisa do prato dele o máximo possível. E a coisa da cultura também, que eu acho que eu vejo muito mais no Brasil, a coisa da cultura é universal, mas eu vejo bastante no Brasil, porque no Brasil tem uma coisa muito academicista, eu acho, em relação ao direito, muita coisa de se valorizar muito o academic achievement, né? É isso, a parte acadêmica mesmo, está correto. Você ter mestrado, doutorado, que aqui tem seu valor, óbvio, não vou dizer que não, mas na área de advocacia corporativa e tal, a gente vê muito menos advogados se dedicando tanto à vida acadêmica em comparação ao Brasil.
né? E isso, obviamente, também toma o tempo deles, mas estão certos, né? Eu acho que tem um super valor a academia. Nossa, eu tenho mestrado também, estou aqui falando e tô doida para fazer meu PhD também, então assim, tô falando, mas sou igual. Você é nerd também, né, Daniele? Mas então acho que tem uma cultura, acho que essa cultura acadêmica tradicional e tal, ela acaba se expandindo para tocar numa visão de desenvolvimento de negócios que ela é muito mais tradicionalista no Brasil do que no exterior, eu acho. Aqui já se tem, eu acho, uma visão de que a advocacia é um negócio comparável, por exemplo, com o mercado financeiro, né, com o mercado de seguros, com as consultorias de gerenciamento, né, de management, tipo, sei lá, Deloitte, né, KPMG, essas coisas assim. Então, eu acho que Big Law, né, as empresas, os escritórios grandes, né, de advocacia aqui, eles já se posicionam mais como a gente quase que como uma empresa, né, como essas prestadoras de serviços grandes, bem profissionalizadas, bem estruturadas, bem tipo business. Enquanto que eu vejo que no Brasil a gente tem ainda muito essa veia acadêmica, realmente, e que não é ruim, mas é só uma peculiaridade que às vezes eu acho que esbarra numa resistência maior a se posicionar no mercado como advogados que estão ali captando clientes, né, e tendo essa visão aí mais go get it, né, que tem aqui bastante. E que eu acho que é uma visão similar ao que a gente vê aqui nos Estados Unidos em relação aos barristers, que aqui na Inglaterra e também em alguns outros países, poucos, tem uma estrutura diferente, né, no mercado jurídico. A gente tem o solicitor e tem o barrister, né? O solicitor é o advogado do dia a dia e o barrister é o advogado que vai te representar na corte, né, no judiciário, né, o que vai lá no tribunal para te defender. Então, os barristers, eles tendem a ser muito, muito, muito resistentes com marketing e business development em geral, e tem uma estrutura de negócios muitas vezes até mais similar à do Brasil, no sentido de que algumas vezes você tem uns advogados que são mais freelancer, mas que trabalham juntos, enfim. E aí você vê que também são pessoas mais acadêmicas, né? Então você vê que tem uma conexão ali. Inclusive, na época que eu estava fazendo mestrado, eu tenho uma tese de doutorado de uma mulher dos Estados Unidos, esqueci o nome dela agora. Depois eu posso procurar, mas que é muito interessante, que ela fala justamente sobre essa resistência cultural que existe ali dentro das chambers, né, dos barristers, com relação a marketing, porque fica essa desconexão, né, esse achismo de que marketing e business development é advertising, né, é propaganda, quando não é, e aí você acha que é distasteful, né, que não tem, é de mau gosto fazer propaganda no mercado jurídico e tal, quando na verdade o que a gente faz vai muito além de propaganda e muito aquém também, é muito diferente de propaganda, inclusive porque é uma profissão altamente regulamentada, né, então a gente tem muitas coisas em termos de marketing que a gente não pode fazer, simplesmente porque não é possível, né, que tem regulações ali que nos proíbem, né, de fazer. Então, acho que a função de marketing e de business development no mercado jurídico, ela tem diversos desafios em relação a regulamentações, né, que outros setores não têm. Então, a gente precisa ser criativo bastante. Eu acho que a gente tem uma fama, acho que em relação ao marketing, no mundo do marketing, a gente tem uma fama, né, a galera que faz marketing jurídico tem uma fama de ser muito engessado, de não ter muita criatividade, mas eu já acho que é o contrário. Eu acho que a gente tem que ser super criativo, porque a gente tem tanta restrição, né? A gente não pode botar um anúncio na televisão, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que ser muito mais criativo, no sentido de que a gente tem um monte de restrição e a gente ainda assim tem que conseguir trazer cliente, se posicionar e gerar negócio, né? Então, acho que tem certas limitações, mas a criatividade tem que estar ali, né? Não tem como fugir disso. E aí, bom, outros desafios também, deixa eu pensar, né? Eu acho que são o nível de regulamentação, que mais? Eu cheguei a fazer umas anotações aqui, mas acho que eu cobri tudo que eu queria cobrir. E eu acho que é fundamental também a gente ter essa dimensão de que olhar para o que o mercado está fazendo é importante, sabe? Olhar o que os competidores estão fazendo, não ter medo de inovar dentro das limitações que a gente tem, né? Por causa de todas as regulamentações, né? Eu acho que, por exemplo, um site bacana, a gente vê, eu sofro com o site. A gente entra nos sites dos escritórios, eles são todos iguais, assim, isso não tem necessidade de ser assim, sabe?
É uma veia, é uma via de criatividade que a gente pode explorar, né? E que a gente não está explorando, né? Que, né, não tem regulamentação em relação ao site. A gente pode ter um site bacana. Eu acho que tem um ponto que você levanta que é muito interessante, porque às vezes as pessoas, algumas, não é todo mundo, obviamente, mas ah, alguns profissionais, eles tendem a achar que o marketing vai quase sujar o negócio, né? Vamos dizer, Sim, tá ali poluindo, não, que absurdo. Quando, na verdade, a gente não está ali para, principalmente aqui no Brasil, a gente não pode falar, assim, tem o tabu da venda e tudo mais, mas e toda a regulamentação. Mas o nosso é mostrar o que eles estão fazendo, porque não adianta nada a pessoa ter lá todos os méritos acadêmicos se não sabe falar a linguagem do cliente, porque não vai conseguir explicar isso para ele. Não adianta nada você ter lá um trabalho bem feito quando você não está divulgando isso. Não é divulgar, nossa, olha como eu sou bom, mas olha como eu trabalho, olha as dúvidas que eu estou tirando, olha como eu entendo as dúvidas do cliente. Então, não adianta nada você ser a melhor pessoa do mundo e ninguém saber disso. sim, Porque com você certeza. você vai fazer não está fazendo um trabalho para a sociedade, você está atrapalhando. Porque você tem Sim, que mostrar o que você faz, porque você pode ajudar de fato. E isso que é a beleza, eu acho, no direito. sim, com certeza. Eu acho que é o que a gente estava falando um pouquinho antes também, mais cedo. É, não é um exercício de vaidade, né? Você publicar as suas vitórias, mostrar que você tem conhecimento. Não é por vaidade. É para você construir um relacionamento de confiança com o seu cliente. É para ele ver que você faz um trabalho bem feito e atinge resultados para o seu cliente, né? E eu acho que também conseguir, o que você falou, né? Também conseguir falar isso numa linguagem que atinja o seu público-alvo, né, o seu cliente, é super importante. Você pega o juridiquês, por exemplo, quando você pega uma submission, é terrível, assim, porque os pesquisadores, como eu falei, a maioria deles não tem um background jurídico, né, são pessoas de diversos caminhos aí da vida. Eu era do filme, né, da indústria de cinematográfica, e pegava assim, você tem um inglês bom, né, óbvio, para trabalhar na Chambers, você precisa ter um inglês bom e tudo, mas tem certos termos que você não entende, da mesma maneira que uma pessoa, né, brasileira não vai entender certos termos jurídicos, né? Mesmo sendo fluente. Então, quantas vezes, eu me lembro na época de consultoria, né? Quantas vezes eu falava para os sócios, nossa, vamos simplificar isso aqui. Finge que você está falando com a sua mãe, sabe? Que não é advogada. Você não tem uma mãe advogada, você está falando com a sua mãe. Como é que você vai explicar para sua mãe? Ou para o seu filho? Não, seu filho não, que filho é criança. Mas, enfim, finge que você está explicando uma pessoa completamente leiga, e é isso que a gente precisa fazer, porque obviamente, muitos dos compradores de serviços jurídicos são advogados, né? São os times de in-house, né? De empresas e que vão ter o conhecimento. Mas quando a gente está falando na internet, a gente não está falando só com essas pessoas, né? A gente está falando com outras pessoas também. A gente está falando com repórteres, a gente está falando com outros stakeholders, né? A gente está falando com o público em geral. Pessoas que às vezes não são advogadas, mas que podem vir a ser clientes, né? Por exemplo, se a gente pega um setor de tech, né, que é um setor que tem muita gente, né, muita startup, muita gente que vem, né, de um background de informática e que está ali fazendo tudo e que vai ser o decision maker ali, mas que não tem conhecimento do vocabulário jurídico, né? Então é super importante a gente ter essa dimensão de juridiquês é aplicável, quando é aplicável, mas não é sempre, né? E ter essa dimensão de que a gente tem que estar onde o cliente está. E se o cliente está no LinkedIn, a gente vai postar no LinkedIn. Se o cliente está no evento X, a gente vai lá no evento X para fazer o networking. E idealmente também para falar, né, nesse evento. Que eu acho que uma coisa que eu, particularmente, isso é uma preferência minha, pessoal. Eu gosto dos meus sócios, né, irem para eventos e tudo, mas eu acho que é muito mais importante, além de você ir para o evento para fazer o networking, eu acho que é super importante tentar falar nesses eventos, né, palestrar, porque eu acho que aí que está o valor agregado maior, né? Eu acho que se você vai só para fazer o networking, você fica muito à mercê da sorte. Enquanto que se você vai lá e fala, né, se tem mais atenção para você, as chances de ter um resultado maior são maiores, né? Eu acho. Mas aí a gente volta, né? Que tem que ter estratégia, né? Entender para onde que a gente vai, aonde que a gente quer ir, como que a gente vai chegar. Se vai ser pelo LinkedIn, se vai ser, né, para onde, né? Entender a estratégia para definir as táticas. Não, total. E uma coisa só para acrescentar, que é o que eu acho, né? Juridiquês, você fala com quem fala juridiquês. Com o resto das pessoas que não falam juridiquês, você fala a língua delas. Exatamente isso, perfeito. Não tem nenhum problema só juridiquês com o juiz ou com o outro par, mas Exatamente. fala com quem fala, senão você vai se complicar. Outra coisa, aproveitando já que você falou um pouco do LinkedIn e tudo mais, eu queria que você falasse, por exemplo, como a construção de um bom network influencia na área de desenvolvimento de negócio. Porque eu acho que é o seguinte, eu estava conversando outra vez com uma amiga minha,
E ela falou, ó, Gabriel, eu vou começar agora a trabalhar numa empresa. Aí eu não sei se eu continuo fazendo, né, os esforços, tudo para conversar com a galera. Eu falei, você continua, porque é o que você tem, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que networking é absolutamente importante. Eu acho que especialmente no mercado jurídico, né, que é um mercado que vive muito, um negócio, né, um negócio que vive muito de recomendações, né, e de relacionamentos. E, de novo, voltando, batendo na tecla, né, de que o que a gente vende aqui é serviço, é intangível, é variável, a gente precisa minimizar aí os riscos para o cliente. É super importante a gente nutrir esses relacionamentos, assim. Eu acho que, por exemplo, no escritório atual, né, onde eu estou ainda, que eu estou saindo para DLA, mas ainda na Crips, né, uma das coisas que a gente vê muito é que determinadas áreas de prática tem muito, a maioria dos clientes chega para a gente por recomendações de referrals, né, por recomendações, e aí são essas recomendações que vêm de vários lugares, não é só recomendação, tipo, do seu amigo, ou que foi para a faculdade com você, é recomendação de ex-cliente, então a gente precisa estar aí nutrindo relacionamento com ex-cliente também, não é porque o cliente acabou, não estamos mais trabalhando com ele, esqueço que ele existe, não. Vamos lá mandar um e-mail de vez em quando, tomar um café de vez em quando, se ligar, né, no que está acontecendo no mundo desse cliente, para a gente poder também, de repente, mandar um e-mail falando, olha, eu achei essa notícia aqui, que eu acho que é relevante para o seu negócio, né? Como é que está indo as coisas, né? Então, é ex-cliente, é cliente atual, né? Que a gente precisa estar sempre nutrindo esse relacionamento, evidentemente, mas é também outros profissionais. Então, por exemplo, auditores, né? Tributários, né? Auditores tributários, pessoas de outras consultorias, pessoas de imobiliárias, né? Para a área de real estate. Então, assim, você tem que nutrir essa rede, né? De várias formas e não só focar, não, eu só vou nutrir os meus clientes aqui, porque a gente nunca sabe de onde que vem uma recomendação, né? E também, nessa coisa de recomendação, eu acho que é importante também a gente ter em mente que não é só receber as recomendações, a gente também tem que mandar recomendações, né? Então, conhecer as pessoas que estão na sua rede bem, para saber como que você pode nutrir de volta também esse relacionamento, né? A gente recomendou uma pessoa, a gente tenta também retribuir. E aí entra o papel do CRM, que é super importante ter todas essas atividades inseridas no CRM, tracked ali, né? Para a gente poder referir de volta e entender, olha, digamos, essa imobiliária aqui, por exemplo, a gente está mandando um monte de clientes para eles e eles não estão mandando nenhum para a gente. Então, assim, será que vale a pena a gente continuar referindo os nossos clientes para ele? De repente, vale a pena a gente mandar para essa outra imobiliária que, poxa, mandou 5 clientes para a gente esse ano. Então, vamos retribuir esse relacionamento aqui um pouco mais, né? Então, é por isso que CRM é extremamente necessário, assim. Eu acho que, para mim, o grande calcanhar de Aquiles do business development é quando a gente não tem um CRM robusto. Assim, acho que é o maior investimento que um escritório pode fazer em relação à estrutura de desenvolvimento de negócios e atração de clientes e nutrição, né, também de relacionamentos atuais, né, para além de clientes, é ter um CRM robusto, um sistema decente de alimentação desse CRM também, que não adianta nada, vou comprar o CRM, a licença mais enorme, maravilhosa do mundo, todo mundo tem acesso, super moderno, ninguém usa. Então, assim, tem que ter não só a tecnologia ali, mas tem que também ter essa curva de aprendizagem, investir em treinamento e tentar realmente ter esse buy-in, né, a compra da ideia e engajamento aí de todo mundo no escritório, estruturar, de repente ter uma pessoa que vai ser só responsável por fazer né, de colocar os dados ali, mas qualquer estrutura que seja, mas CRM realmente é uma necessidade quando a gente fala de networking. Alimentação e saneamento, né, o tempo todo. Sim, mas exatamente. só que você pôr de referência, é importante a galera ter em mente também que a referência é uma responsabilidade sua. Você tem que tomar cuidado com quem você vai indicar. Obviamente que você não consegue colocar a mão no fogo por ninguém, não dá para fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado. Então, você não vai indicar qualquer coisa. Eu acho que é isso, mas eu sempre acho importante ressaltar. Né? Sim, e por isso que é importante ter um relacionamento próximo, né, com a sua rede de contatos, né? Porque, por exemplo, quando você está recomendando alguém, obviamente você não tem como garantir nada. Mas se você conhece essa pessoa bem, você sabe quem você está né, referenciando ali, quem você está dando a referência, você sabe que né, tem uma chance dessa pessoa prestar um serviço bacana. É o teu nome ali que está no jogo, porque é aquela coisa, se você faz essa referência, digamos, para essa imobiliária, e eles não fazem o serviço direito, no futuro eles vão lembrar quem deu a referência foi você. Então é bom ter cuidado, né?
E conhecer essas pessoas, né? Essas empresas que você está, né, recomendando, né? É bom, é importante conhecer. Por isso que é tão importante estar sempre nutrindo esses relacionamentos e ficar de olho, né? Se teve, digamos, algum desdobramento, alguma notícia, alguma coisa, tem que realmente ficar bem de olho, próximo com os seus relacionamentos atuais, né? Em relação a networking. E o gerente, né? O executivo de business development pode ajudar, né? Nesse sentido, a gente pode estar ali colocando certos alertas, né? A gente pode estar seguindo mais proximamente empresas que você costuma recomendar, né, e vice-versa. Então, assim, tem como o gerente de negócios tirar um pouquinho do peso disso aí dos sócios, né? Mas precisa ter tudo azeitadinho, estruturado, digamos, olha, eu vou acompanhar essa empresa, você acompanha o outro, enfim, tem que ter um trabalho muito próximo, realmente, do gerente de desenvolvimento de negócios com os sócios. Eu acho que precisa realmente ser uma dupla aí bem, que precisa trabalhar bem próxima. Sensacional. E, Daniela, eu queria saber para você quais as melhores práticas para identificar e conquistar clientes. São várias. Eu fiz uma listinha para não Oh, esquecer. Vamos lá. Bom, acho que a maioria das coisas aqui, eu estou olhando aqui, a maioria das coisas a gente já meio que abordou, mas para a gente botar tudo junto, organizar as ideias, como fazer um compilado, né? O que eu falei inicialmente, ainda agora aqui em relação à tecnologia, né? Eu acho que o meu pet peeve, como a gente fala aqui, é não ter CRM. Eu acho que se eu vou bater nessa tecla até eu morrer, precisa de CRM. Eu fico espantada como escritórios de médio porte, inclusive, né? E alguns até de porte relativamente grande conseguem fazer negócios sem ter CRM robusto, assim. Eu não vou, obviamente, citar nomes, mas enfim, tem alguns aí que são bem conhecidos e que não têm CRM. E assim, é loucura, porque você fica dependendo da memória das pessoas, né? E isso aí não é um privilégio só do Brasil, assim, acho que é mais do Brasil, mas aqui também tem. E assim, você fica dependendo da memória, você fica dependendo das pessoas não saírem do escritório, né? Ou, por exemplo, você fica dependendo de, sei lá, a pessoa está de férias e aí precisa, sei lá, está fazendo uma proposta. Eu vi isso acontecer. Está fazendo uma proposta e aí precisa lembrar dos detalhes de um caso que fez para um determinado cliente há alguns anos e que foi, enfim, um tempo atrás, e a pessoa estava de férias, né? O advogado estava de férias e, obviamente, a gente não vai contactar, não quer contactar, enfim, foi sem, né? Uma experiência relevante para uma proposta. Né? Então, assim, a gente precisa ter o CRM, precisa ter o Experience Tracking System, e assim, eu vou heal or die on, tipo, eu vou ficar ali batendo nessa tecla, tem que ter CRM, tem que ter uso do CRM e também Experience Tracking, né? Tem que ter ali um sisteminha paralelo para você colocar todas as experiências que você teve. Ó, esse ano eu representei a Coca-Cola na aquisição da Pepsi. Que foi 200 milhões de reais, né? Falando besteira aqui, mas enfim, você tem que ter tudo isso, e aí eu ajudei nisso, o time envolvido foi esse. A gente tem que ter esse tipo de informação acessível e fácil de acessar, né? Mais do que acessível, tem que ser fácil e tem que estar atualizada. Qual vai ser a estrutura que o escritório vai adotar para fazer isso? Fica aí a critério. Mas é extremamente importante ter o CRM e ter o Experience Tracking System e usar bem. Então, assim. Não, só fazendo uma adendo, eu lembrei. Você assistiu Band of Brothers? Não. Assistiu o quê? Desculpa. Band of Brothers. Sim, É uma série. Sim. Tem essa série e tem essa outra nova que agora lançou na Apple TV, nova, né? Deve ser ano passado. Mas do Steven Spielberg e Tom Hanks também, que conta da história da aviação, né? Da Segunda Guerra Mundial ali, da Força Aérea Americana lá na guerra. Mas tem dois pontos que eu acho muito interessante, que era quando eles voltavam da batalha, eles descreviam, faziam um relatório como tinha sido aquela batalha. Porque senão eles iam esquecendo e não conseguiam aprender nada. É mais ou menos isso. E eles detestavam, e é chato mesmo, não é? Pô, você quer fazer outras coisas, mas é importante, porque senão você vai esquecer. E é exatamente isso, você sabia onde tinham sido atacados, que horas tinham sido atacados e tudo mais. Exatamente. Isso daí é uma ferramenta que pode trazer muito fruto e pode melhorar muito o negócio. Né? Então, só fazer esse adendo que eu lembrei. Não, com certeza. Não, imagina, é pertinentíssimo. E eu acho que isso também se reflete um pouco na coisa da hora bilável, né? A estrutura de como que a remuneração dos sócios é feita, né? Eu entendo, se eu fosse ser remunerada simplesmente pela minha hora bilável, né? Ou seja, o que eu estou fazendo direto para o cliente, eu ia também ter uma resistência a ficar aí preenchendo formulário, dizendo o que eu fiz, para quem eu fiz, que horas que eu fui.
né? Entendo. Então, aí talvez passe também pelos escritórios, né? Pelos sócios gerentes, né? Dos escritórios, terem um pouco essa noção de que talvez o modelo de hora bilável, mas aí é um vespeiro que eu vou mexer aqui, gigante, que talvez esse modelo de hora bilável talvez não seja mais o modelo ideal. Né? Mas isso aí é por outras razões também, não só por isso, mas também pelo fato de que, né, mais transparência para o cliente, né, mais para ser predictable, né, Não, é uma segurança para os diretores jurídicos, que isso mexe com o orçamento. Sim, eu sei que é um vespeiro, cada um tem sua maneira de cobrar, sabemos que não é fácil, mas eu concordo. Super vespeiro, então aí talvez fica essa pulguinha aí deixando atrás da orelha, né, para os escritórios pensarem em modelo de remuneração. Que mais, né, que a gente precisa fazer em best practices, que a gente falou também, segmentação de mercado, né, ter uma segmentação correta e um posicionamento estratégico, né, para a gente poder ter a dimensão de para onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, como que a gente vai chegar lá, né? Senão a gente fica aí meio que catando papel na ventania, falando com todo mundo e que significa falar com ninguém. Então, acho que as best practices, para mim, em primeiro lugar de tudo, é ter um CRM e usar, ter um experience tracking, usar e fazer esse trabalho aí em conjunto com o marketing, de ter clareza no seu segmento, no seu alvo, né, e no seu posicionamento, para a gente, então, poder adotar táticas de acordo com onde a gente quer chegar. Tem que ter clareza, né, de onde a gente quer ir, para a gente saber como a gente vai, né? Senão a gente está pegando aí qualquer ônibus, vai chegar em qualquer lugar e não é onde a gente quer. Exato. Então... Não, Daniele, assim, maravilhosa, viu? Assim, eu achei demais. Foi uma aula aqui para mim. Eu vejo esses papos, eu fico muito animado, sinceramente, porque é tão legal falar sobre isso, de negócio, de entender as dores do mercado, e tem tanta coisa legal para a gente fazer e que pode, de fato, ajudar os negócios. E quando eu falo negócio, a gente está falando do mercado jurídico. E tem muita coisa boa para fazer. E não é tudo, não é custo, é investimento. Então, tem retorno, tem como medir. Então, Daniele, se deixasse, eu queria falar horas aqui com você, mas a gente tem que encerrar por aqui. Então, Daniele, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law, no nosso primeiro episódio, que eu já estou adorando, e eu espero que nossos ouvintes possam aproveitar tanto quanto eu estou aproveitando. E obrigado por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal e que quiser falar com você. Ótimo, não, obrigada. O prazer foi todo meu, começando aí com o pé direito, espero. E se alguém quiser contato, eu estou no LinkedIn, Daniele Vidigal, só me adicionar lá, será um prazer conversar, tirar dúvida. Volta e meia aparece alguém mais júnior me mandando mensagem lá pelo LinkedIn, perguntando, acabei de entrar no escritório, eu adoro ajudar. Vem, pode perguntar, eu adoro bater papo, então ó, minha inbox está sempre aberta, vamos conversar. Pessoal mais júnior, pessoal mais sênior, também vamos trocar figurinha, adoro conversar sobre business development, marketing e tudo aí do mundo jurídico, estou aí à disposição. Podem falar comigo no LinkedIn, Daniele Vidigal. Muito obrigado, Daniele. A gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @bdinlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.